A lot of people hear preppers and think, gas masks, living in a bunker, spending millions of dollars. That's not what prepping is. Prepping is for everyone. It's for literally every person. Você estaria preparado para o fim do mundo? E para um desastre natural? E para sobreviver uma semana sem energia ou água? Ano após ano, catástrofes naturais acontecem ao redor do mundo inteiro. Recentemente, vimos no Brasil o caso dos alagamentos no Rio Grande do Sul, que deixou a região em estado de calamidade. Nos Estados Unidos, você está exposto a desastres naturais independente de onde você vive. Furacões, tornados, incêndios florestais, nevascas, calor extremo, alagamentos, deslizamentos e terremotos. E por isso, além do histórico de guerras do país, onde provavelmente ele estará envolvido caso aconteça uma nova guerra mundial, foi criada a cultura Prepper. Prepper é um termo para descrever quem se prepara para o pior. Recentemente, vivemos uma pandemia, onde no desespero, pessoas foram de última hora estocar mantimentos e alguns mercados ficaram com falta de estoque, além de certos lugares entrarem em leis rigorosas de lockdown. Em 2023, em Ohio, um trem descarrilhou, contendo químicos extremamente tóxicos que queimaram, tornando o ar da cidade, por meses, incompatível para humanos e animais. Alguns meses atrás, o furacão Beryl deixou mais de 2 milhões de casas sem energia elétrica no Texas, e algumas demoraram até 10 dias para recuperá-la. O furacão Ike, em 2008, nesse mesmo estado, deixou pessoas sem energia elétrica por até 19 dias, além de trazer ventos fortes e alagamento. Esse ano já é considerado o ano mais ativo da temporada de tornados desde 2017. Com 44 mortes confirmadas. Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos sofreram 395 desastres climáticos, que chegam num custo de danos equivalentes a 2,7 trilhões de dólares. E hoje, eu, que já estou nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e minha esposa Holly, que é americana, vamos te explicar tudo sobre o porquê e como nos preparamos para o apocalipse. Primeiro, eu vou deixar ela explicar qual foi o gatilho que despertou nela um instinto de sobrevivência. I remember the day it all started. I didn't know how I was going to feed my baby. Summer and I were separated right after she was born. They were feeding her with a bottle in the NICU. I didn't get to start breastfeeding her until she was 5 days old. At that time, she was not really interested. She didn't know what to do. I couldn't get her to latch. And we were having to use formula to supplement while she was learning how to breastfeed. And then when she was about a week old, we learned about the formula recall from Similac. They had recalled the same brand of formula that we had been giving Summer. They pulled all similar lots off the shelves because a couple infants had died from contamination that was inside the formula. I immediately threw away all Similac formula that we had, and I was still learning how to breastfeed at the time. And to me, I was like, okay, I really need to have a safe way to feed her. If you don't know, in the US, there's only a few big factories that make formula. So if one brand had issues, it was likely that other brands could as well. And everyone who was a mom at the time with a baby kind of knew this and started panicking. They went to the stores and they bought as much formula as they could. And whenever you're worried about your own baby and your own kids, you prioritize them over the health of anyone else. People really panicked and completely cleared the shelves. I think the statistics at the time were up to 80% of formula was gone. For a lot of babies, they were too far past the point where you could establish breastfeeding or start breastfeeding again. People didn't know how they were going to feed their baby in the next couple days. Stores would implement buying limits to 2 cans per formula, a formula per person. And if you have an exclusively formula-fed baby, they might go through 2 cans a week. So you were constantly wondering, how am I gonna feed my baby next week? And babies can't eat anything else. It was a very scary time. It's really what led me to become a disaster prepper.
because in that moment I realized that no one else was going to be able to take care of my family but me. People think that preppers are anxious and scared and dramatic because they're always preparing for the world to fall apart. In reality, prepping, when it's a lifestyle choice for you, it brings you so much peace because you don't have to worry about any of those things anymore. You're prepared to take them on when they happen. Antes da gente começar a falar sobre a nossa lista de suprimentos importantes para você se tornar um prepper, ou pelo menos estar preparado para o pior, primeiro a gente tem que lembrar do mais importante: tenha um plano. Se você falha a planejar, você planeja para falhar. Então é muito importante que você tenha um plano de ação para caso alguma coisa aconteça. No caso de um incêndio, você precisa saber como evacuar a sua família em segurança da sua casa. No caso de um tornado, você precisa saber como achar um abrigo o mais rápido possível para você e sua família. E no caso da sua casa estar sendo invadida, você também precisa conhecer cada metro quadrado da sua casa e ter um plano de ação onde todos os membros da sua família saibam dele. Rule of threes. This is one of the most important guidelines in the prepper community. You can live 3 minutes without oxygen, 3 hours without shelter, 3 days without water, 3 weeks without food, and 3 months without community. Comunidade. Pode parecer boba, mas viver em comunidade, fazer parte de um círculo social de confiança, é primordial para sua saúde mental e sobrevivência. A solidão e o isolamento impactam todos os nossos parâmetros de saúde física e de saúde mental. O senso de comunidade, você ter conexão com outras pessoas, é o que mais vai te proteger emocionalmente numa situação de emergência. As relações sociais que a gente nutre com as outras pessoas, o senso de comunidade, é o grande fator que previne que a gente adoeça, que faz com que a gente tenha uma vida melhor emocionalmente, cognitivamente, em termos de saúde. Water. This is what you're going to need if you want to start prepping in regards to your water supply. According to the CDC, you need 1 gallon of water per person per day for everyone in your family, and that includes pets as well. You also need an extra gallon of water for things like cooking, cleaning, brushing your teeth, and all of that stuff. On top of clean water, it's also a good idea to have access to non-potable water. This is water that you wouldn't want to drink, but really comes in handy for flushing toilets, washing clothes, washing your dogs, or other things that the water doesn't have to be as clean, but when you still need water to do it. The problem with water is that it's really heavy and takes up a lot of space. It's nearly impossible to store enough water to last you for more than a couple weeks to maybe a month. So after you've exhausted your use of clean water, you need to have ways to find and clean new water. Estes aí são alguns filtros que temos. O Life Straw é um canudo que filtra e purifica a água, removendo bactérias, parasitas, microplásticos e sujeira. Um Life Straw consegue filtrar um máximo de 4.000 litros de água, o suficiente para uma pessoa por 3 anos. O BOB é um container selado que consegue segurar até 100 galões ou 378 litros de água potável em uma banheira padrão americana. Food. This is how you're going to think about food when you're prepping. It really comes down to 3 categories. You have your dried foods that last for a very long time and require only water to cook and reconstitute. This includes things like rice, beans, dried pasta, dehydrated foods, instant mashed potatoes, and other similar foods in this category. These foods are great because if you store them correctly, they can last 10, 20, or 30 years in storage. So it's one of those things that you can set and forget, and they're also really cheap to add to your supplies. The second category is canned goods. These are great because technically you don't even need to cook them at all. Most people want to, I know I want to, but technically speaking, in an emergency, you can eat them right out of the can. There's so much variety that comes with canned goods, from vegetables, fruits, and meats, and they're usually more friendly for little kids, which is important if you're a parent like me and also prepping. The problem with canned goods is that they take up a lot of space and are heavy and bulky to carry, but they're really great for when you're prepping in your house and building up your pantry supply. The third category are ingredients. These are things that you use in a lot of different recipes: flour, sugar, oil, salt, spices. These are the things that can really keep your family going in a long-term emergency, because trust me, you do not want to have only rice with no salt and no seasoning every day for a month. When people think about prepping and food supply, their first instinct is to go out and buy these. They're called MREs, or ration bars, or something similar, and they're usually
rock hard piece of something, cracker or granola, that is meant to keep you alive in an emergency. One of the biggest mistakes people make is they buy months and months and months worth of these, and they are very pricey, and they think that this is going to be enough to keep them going and keep them healthy. It's really not. They are great for short-term emergencies if you are near starvation and need to get from point A to point B, but you do not want to make this the bulk of your food supply. Uma coisa muito útil que nós temos é um freezer bem grande que fica na garagem. Nele, conseguimos tocar diversos tipos de alimentos congelados, principalmente carnes e proteínas. Esse freezer, se mantido fechado e cheio, consegue manter a comida congelada sem energia elétrica de 24 até 48 horas. Aqui em casa hoje a Holly tem uma hortinha que ela planta algumas coisas. Como vocês sabem, a gente está construindo um rancho e o intuito é ter uma horta bem maior e nos tornarmos mais autossuficientes. Escassez de comida não é algo incomum disso acontecer, às vezes devido a acidentes em fábricas, fazendas grandes, sem falar quando rola os furacões na Flórida e as pessoas compram demais por pânico e os caminhões têm alguma dificuldade de entregar suprimentos aqui. Luz. Numa situação onde você perde energia elétrica, você vai precisar de alguma ferramenta que emita luz para você conseguir enxergar no escuro, para colocar em prática o seu plano de ação, caso seja necessário que ele aconteça de noite. Também é muito importante para você ficar alerta nas suas redondezas à noite, onde você vai estar mais vulnerável. Esses itens vão incluir lanternas, a bateria, pilha, manivela ou até mesmo carregadas por energia solar. A gente gosta também bastante de algo que a gente chama de glow sticks, que são bastões luminosos e as crianças conseguem se entreter com eles também e tem menos risco do que velas, fósforos e etc, onde você vai correr um risco aí de incêndio ou do seu filho e outras pessoas da sua família se queimarem. Mas claro, é muito importante você também ter fósforos e alguma coisa para iniciar uma chama caso você não saiba fazer fogo sozinho. Armas. Eu acho que até dispensa alguns argumentos, mas armas podem ser extremamente importantes no caso de um desastre ou até mesmo de um evento apocalíptico. Primeiro de tudo, uma coisa que eu posso falar para vocês. Como vocês viram no Rio Grande do Sul, quando você entra num estado de calamidade, as leis deixam de existir. E a tragédia no Rio Grande do Sul virou uma oportunidade para assaltantes e oportunistas. Os assaltantes estão usando motos aquáticas e se aproveitam da escuridão da cidade para praticar esses delitos. 2 homens tentaram assaltar um barco de resgate que estava com desabrigados em Canoas no último domingo. Só que o que eles não contavam é que dentro do barco havia 2 policiais que prenderam esses assaltantes. Eu me chamo Vinícius, eu moro com minha esposa e 2 filhos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E pouco mais de uma década a gente conheceu a cultura da preparação, o sobrevivencialismo. E desde então a gente se prepara para uma eventual crise que poderia acontecer. Agora na enchente, em 2024, a gente ficou praticamente 30 dias ilhados na nossa casa, no 2º andar, tendo nossas preparações, nossos meios de defesa. A gente pode ficar em casa, defender nosso patrimônio. Então é muito importante você ter armas para defesa pessoal, armas boas para porte ou para posse e armas longas às vezes para caça, se você chegar no momento onde você vai precisar depender da caça para se alimentar. Armas silenciosas também são importantes, facas, arco e flechas e etc, pois se você tem crianças pequenas o barulho pode ser muito alto e até mesmo causar algum tipo de dano auditivo, mas numa situação um pouco mais séria esse barulho pode entregar a sua localização caso você esteja tentando estar mais escondido. Quando você pensa em armas, principalmente no quesito de sobrevivência, é importante você ter armas onde o calibre é de fácil acesso e barato, para você conseguir estocar o máximo possível. Então, 9mm, 223, 556, esse tipo de calibre pode ser muito útil e é versátil. E claro, não esqueça de sempre estocar munição e ter o máximo possível, porque ela pode ser mais valiosa que dinheiro numa situação de emergência. Para quem estava morando nos Estados Unidos na pandemia sabe o que eu tô falando. Nesse período, todo tipo de munição ficou muito escassa e muito cara. E por último, quando a gente fala de armas, é importante também você treinar ou saber algum tipo de arte marcial, que pode ser muito importante para sua sobrevivência. Se você quer vivenciar mais essa cultura americana que eu mostro aqui nos meus vídeos, a Move pode te ajudar. A Move é uma empresa de vistos americanos, eles também fazem visto turista e são super especializados em vistos de estudantes, desde o inglês até a pós-graduação, já podendo trabalhar até 2 anos durante o curso e até 3 anos quando você acabar em qualquer empresa do país com o seu CPF americano, ou seja, enquanto você se capacita, você consegue trabalhar legalmente nos Estados Unidos por até 5 anos totais. Mas você precisa entender que os métodos antigos de vistos, principalmente os de turismo, já não têm a mesma eficiência. A maioria das pessoas hoje são negadas por não ter uma mentoria especializada para isso. Para quem não sabe, eu cheguei em 2013 aqui nos Estados Unidos como estudante lá em Ohio e eu me apaixonei por esse país e eu fiz o uso dessa permissão de trabalho para quem está com visto estudante. Porém, para esse país ser bom para você, você deve escolher o melhor estado para você, porque aqui é como se fossem 50 países em um só.
Então todo mundo que contratar o serviço da Moove por recomendação aqui do canal, o link tá na descrição, vai ganhar um dossiê dos 50 estados que eles mesmos prepararam, trazendo detalhamento sobre economia, cultura, política, geografia e tudo sobre cada estado americano. Quem dera eu tivesse acesso a essas informações quando eu vim pra cá. Teria facilitado demais entender o país e saber pra onde ir. Eles são uma empresa com uma taxa de conversão extremamente alta e com 5 estrelas de avaliação no Google, então pode contar com eles. Link na descrição. Energy. There's a really famous saying in the prepper community, the world is 3 days away from anarchy. Usually when the power goes out, your first instinct is to just be like, oh my gosh, the power went out. You don't panic right away. It's not until a couple days where the power is not coming back on that people start to get anxious. Without power, you lose your ability to heat and cool your house. You lose the ability to keep your food stable that's in your fridge or your freezer. You lose access to running water. You lose access to communication, to the ability to take out cash, to buy things from a grocery store, and power anything else in your house that you need to. That's why generators are important. O nosso gerador é um Jackery, um gerador elétrico de 1500 watts com 3000 watts de sobretensão. Ele consegue alimentar até 8 itens por vez. Com 1500 watts, ele consegue alimentar nossa geladeira por até 15 horas de maneira ininterrupta. Porém, no caso de freezer e geladeiras, você pode apenas ligá-los por algumas horas e mantê-los fechados para se manterem gelados. Racionando dessa maneira, numa situação de emergência, você consegue manter sua comida gelada por dias. O gerador é algo que pode ajudar a alimentar qualquer coisa que for necessária à nossa casa. Carregar os celulares, computadores e meio de comunicação principalmente. E mais importante, ele tem um painel solar que consegue recarregá-lo completamente em 6 horas. Primeiros socorros. É muito importante você ter um kit básico de primeiros socorros. Aqui nos Estados Unidos, um kit básico do Amazon já vai ser suficiente para você começar. O importante é você ter band-aids, luvas, pomadas antibióticas, pomadas para queimaduras, etc. Medicamentos também são muito importantes. Medicamentos que a gente chama de counter, aqueles de fácil acesso, onde as pessoas, no caso de uma emergência, vão comprar em massa e eles podem acabar faltando na sua farmácia mais próxima. Então, sempre tenha em estoque Tilenol, ibuprofeno e coisas do tipo. Conhecimento nessa parte também é muito importante. Um conhecimento de como fazer ataduras corretas ou enfaixar um tornozelo em caso de uma torção. E itens de higiene, como álcool gel, pasta de dente, sabonete, etc., que também são muito importantes e muitas pessoas negligenciam. Cash. Without energy or electricity, your ability to withdraw cash from a bank goes away. In the first couple days after an emergency, most people will still accept cash. Most grocery stores, banks, neighbors, pharmacies, they'll take cash, but they might not be able to give you any change in return. So having bills of various sizes will be important so that you don't overpay for goods. Your neighbors are also likely to accept cash early on in an emergency if you need to trade supplies. After a few days to a week of having no power, deeper into an emergency though, cash loses its value. After that, physical goods are what people are going to want to trade with, including things like alcohol, cigarettes, contraceptives, baby items, diapers, antibiotics, and other medicine, and similar goods. E falando de dinheiro e sobre se preparar para o futuro, uma das coisas que é sempre bom estar preparado é para uma futura crise. E um dos melhores jeitos de proteger seu patrimônio hoje no Brasil é dolarizando ele. E a Nomad pode te ajudar a fazer isso. Você consegue enviar seu dinheiro pelo Pix e convertê-lo para dólar direto no aplicativo deles usando a cotação de dólar comercial e não de turismo. E eles também têm a menor taxa de UF do mercado de 1,1%. Além disso, eles são aceitos em mais de 180 países e te permitem investir em dólar, comprando ETFs, etc. Você pode fazer o cartão físico, usá-lo normalmente em qualquer loja e sacar também dólar em qualquer caixa eletrônica aqui nos Estados Unidos, ou fazer o cartão digital e colocar na sua Apple Wallet, qualquer lugar vai aceitar a Apple Pay. Se você usar meu cupom CAIO40, quando você abrir sua conta, você pode ganhar até $40 de cashback na sua primeira operação de câmbio dentro da Nomad. É isso aí, aproveitem, link na descrição. Comunicação. Quando a gente perde energia elétrica, a gente também perde nossa comunicação, o que pode ser muito importante numa situação de sobrevivência. Isso daqui é um rádio lanterna que é alimentado por energia solar e também por meio dessa manivela aqui. Então a gente roda aqui, a gente consegue ter acesso à luz e também aqui é o rádio, onde pode te dar notícias locais sobre o que está acontecendo lá fora, no caso de um desastre natural, e se é seguro você sair de casa, ou até mesmo se você já pode evacuar da sua cidade caso for necessário. Então o meio de comunicação é muito importante que não seja seu celular. Walkie-talkies também podem ser muito úteis se você mora perto de familiares e você quer checar se todos estão bem ou se alguém pode te ajudar com alguma coisa. Também se um membro da sua família dentro da sua casa precisar sair para fazer uma checagem de perímetro e ver como estão as coisas lá fora, ele pode ir em walkie-talkie e manter a comunicação o tempo todo com a pessoa dentro de casa. Tools.
There are so many tools that you could prep for a disaster. We live in Florida, so I have a hurricane box. This includes some of my most important tools because we deal with hurricanes pretty much every summer. If I had to break down the most important things in this box, I would have to say that duct tape is going to be one of your top tools. It is very versatile and you can basically do anything from first aid to home repairs with it. Since I live in Florida and since hurricanes are what we have to deal with a lot, a tarp is really important to help in case there's any roof damage or water starts coming in through a window because it's waterproof and again can be used for a lot of different purposes. Epoxy stick or all-weather putty, I can say firsthand, helped us during one of our last major hurricanes because we started getting water coming in through a window and we had to go make this work in the middle of the rain. So something that is waterproof and you can apply in wet conditions is really important for us. Probably goes without saying, but either paracord or rope, you're gonna need to hold the tarp down with something. We also have a couple other little tools in here, including things like battery powered and heavy duty fans in case the air conditioning goes out. It's really hot here in Florida. We also have things for dealing with fires and the right kind of gloves to be able to make repairs or grab something hot or grab something sharp. The last thing I would say, some people might not consider it a tool, but I do, is a waterproof map in your local area. If you lose access to GPS, you're gonna need to know which roads to go to get to safety, like an emergency shelter. So something like this can be really important. Past these kind of tools, things like hammers, nails, screwdrivers, anything to make simple home repairs, they're always gonna be great to have on hand so that you don't have to rely on power tools or borrowing something from a neighbor or whatnot to make repairs in your house. E o último item dessa lista, e provavelmente o mais importante, é a sua saúde e condição física. Bom, galera, eu acho que esse é o item mais importante de todos dessa lista, porque não adianta nada você ter tudo para estar preparado, você ter um plano de ação, mas você não ter a condição física, a força realmente para colocar em prática esse plano de ação e proteger a sua família, seus filhos, as pessoas que você mais ama nessa vida. Nunca deixe de cuidar da sua saúde. Meu pai sempre falou, seu maior tesouro, sua maior riqueza é a sua saúde. Um pastor escocês chamado Robert Murray McShane, acho, ele morreu aos 29 anos. Aos 29 anos ele estava no leito de morte dele e ele falou pro amigo dele assim: Deus me deu uma mensagem em um cavalo e eu matei o cavalo. E o cavalo era ele, a saúde dele. Então, por não ter mais o cavalo, ele não conseguia mais entregar a mensagem, que é o evangelho. E como vocês sabem, no final de todo vídeo eu gosto de trazer uma mensagem do evangelho, um devocional, falar um pouco de Jesus, falar um pouco de Deus, da minha fé. Eu só consigo fazer isso porque eu tô vivo, porque eu tô aqui, porque eu tô saudável, porque eu consigo pensar, eu consigo falar, espalhar as boas notícias. Que Jesus morreu por você, Ele te ama e você é salvo pela graça. Valeu por assistir o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa esse like. Eu vejo vocês numa próxima. Falou!